O Justiça e Você começa agora. No programa de hoje você vai ver que é cada vez maior o número de pessoas que movem ações judiciais pela demora na prestação de um serviço. E vai ver também as medidas de segurança para evitar fraudes em empréstimos a aposentados. É possível que uma criança tenha 2 pais e 2 mães no registro de nascimento? E um enteado pode adotar o sobrenome do padrasto e retirar o do pai biológico? Estas e outras perguntas vão ser respondidas na entrevista de hoje sobre a chamada multiparentalidade. Nossa convidada é a professora e servidora do Poder Judiciário, Luciana Casimiro. Continue conosco. Voltamos em instantes falando sobre as novas regras para os empréstimos a aposentados. No intervalo, você confere os fatos que marcaram a Justiça norte-riograndense esta semana. Até já! Aqui no Rio Grande do Norte, a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa realizou mais de 630 audiências relacionadas a casos de violência doméstica e outras situações envolvendo as mulheres. Para fazer um balanço sobre essa campanha, eu converso agora com a coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a juíza Fátima Soares. Doutora Fátima, foram muitas audiências realizadas e também muitas sentenças expedidas. Nós mobilizamos todos os juízes das varas especializadas, Natal, Mossoró e Parnamirim, além das demais comarcas que integram, né, o nosso Poder Judiciário. E priorizamos todos os casos em que a mulher figurou em situação de violência doméstica e até mesmo como protagonista de crimes, como aqui aconteceu um júri em que a mulher foi autora e ela foi absolvida. Doutora Fátima, tem a expedição de muitas medidas protetivas. O que é que isso representa para essas mulheres que tiveram essa medida atendida? Garantia de segurança, porque a medida protetiva ela é uma medida cautelar, emergencial, em que dá à mulher a certeza de que o Estado está agindo em seu favor, lhe oferecendo garantias como o isolamento, né, do agressor, como também algumas condições de assistência médica, abrigos e também encaminhamentos outros de que ela necessita, até mesmo aplicação de alimentos, se for o caso, né, situações em que ela precisa naquele momento de aflição e de angústia. Obrigada pelas informações. Juíza Fátima Soares é a coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Atuaram como parceiros do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte na Semana de Justiça pela Paz, a OAB, a Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres do Rio Grande do Norte e demais instituições que atuam na defesa da mulher. Os fundamentos do novo Código de Processo Civil foram o tema da primeira palestra do ano promovida pelo Procurador do Estado de Pernambuco, Leonardo Carneiro da Cunha, no projeto Diálogos Jurídicos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Magistrados, assistentes e assessores das áreas cíveis participaram do evento. O novo Código de Processo Civil entra em vigor em 2016. E é o primeiro código do Brasil proposto, discutido e aprovado em regime democrático. É importante que todos conheçam, ou pelo menos verifiquem os principais pontos, para que quando ela entrar em vigor não haja tanta dificuldade de aplicação. Então eu vejo como um evento muito importante, porque ele vem para estimular o aprimoramento dos juízes que precisam, né, de conhecer essas novidades que estão aí por vir. Vamos falar agora sobre as medidas de segurança para evitar fraudes em empréstimos a aposentados pelo INSS.
Entre as novas regras estão a limitação dos empréstimos aos 13 bancos que fazem o pagamento de benefícios previdenciários. Na Justiça Comum, são muitos os casos de ações que tratam de fraudes contra aposentados. A juíza titular da 13ª Vara Civil da Comarca de Natal acredita que a explicação para esse grande número está relacionada à vulnerabilidade dos envolvidos. Realmente, os aposentados, têm aquela renda do salário e se tornam, assim, vítimas mais fáceis de serem fraudadas, de serem enganadas. Então, realmente, nós temos hoje muitos processos na justiça exatamente de pessoas que se dizem vítimas de fraudadores. O fácil acesso ao empréstimo consignado, oferecido principalmente por financeiras, colabora para aumentar o número de casos fraudulentos. Para tentar coibir esse tipo de crime, o INSS regulamentou algumas medidas, como a enumeração de bancos confiáveis para a realização do empréstimo e o bloqueio da margem solicitada pelo aposentado que alega fraude. Prazo dos 10 dias úteis, a partir da reclamação e do que nós acionamos, as instituições financeiras, elas têm que cumprir esse prazo, provando a regularidade ou devolvendo o dinheiro naquelas situações em que se mostrar de fato que ocorreu a irregularidade em relação ao beneficiário e ter a sua situação esclarecida e devidamente sanada. A partir das novas medidas, o processo que antes era judicial passa a ser administrativo. Para o beneficiário lesado, isso significa mais agilidade e para os bancos, maior segurança no cumprimento dos contratos. Quando ele se diz vítima de fraude, certo? Hoje com a resolução, o aposentado faz uma denúncia na ouvidoria do INSS, denunciando aquele seu contrato, dizendo que ele foi vítima. Quando ele faz essa denúncia, então imediatamente o INSS tem a obrigação de bloquear aquele empréstimo, certo? E vai apurar se realmente é um caso de fraude ou não. Se for em 30 dias, eles têm que dar essa resposta. Se nesses 30 dias verificar que realmente era fraude, certo? Então, aquele bloqueio que era feito, vamos dizer, de um percentual de 10% do salário, deve ser liberado, certo? O contrato é anulado, o contrato com a instituição financeira é anulado. Aqueles descontos que foram feitos indevidos ao aposentado devem ser restituídos ao aposentado. Todas as medidas valem apenas para o regime geral da Previdência Social. Nos regimes próprios de Previdência, as medidas de segurança adotadas são específicas. Não é previsto na nossa lei esse tipo de procedimento. O aposentado e o pensionista, ele vai diretamente no banco e faz esses empréstimos consignados. O que a gente tem no contra-cheque deles é uma margem em que ele pode negociar esses empréstimos. Quando a gente aí nota na folha de pagamento, alguma crítica que a gente faz, que essa capacidade de pagamento dele está atingindo o limite do salário dele, então o que é que a gente faz? A gente bloqueia essa margem. Isso recentemente foi feito até com a aposentada, que a pessoa tem uma procuração dela e essa pessoa já fez R$45 mil de empréstimo no nome dessa pessoa. Então, o que foi? Essa pessoa inclusive comprou um S10 com o dinheiro do aposentado. Então, está sabendo disso. Então a gente vai bloquear a margem para que essa pessoa, que é a tutora ou a procuradora, ou seja lá o que for, não consiga mais fazer empréstimo no nome dessa pessoa. Mas o Natalprev não tem interferência nenhuma com o relacionamento bancário do servidor, seja ele aposentado, pensionista ou ativo. O TJ nas mídias desta semana destaca a postagem na página do TJRN no Instagram sobre a posse do novo presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. O juiz Cleófas Coelho ficará à frente da instituição no período 2015-2017. Um tipo de condenação que a cada dia torna-se mais comum na justiça brasileira está chamando a atenção. São as indenizações por perda de tempo, aquelas decorrentes da demora na prestação de um serviço. Depois de ter a bagagem violada durante uma viagem, a comerciante Jailma Araújo ajuizou uma ação contra uma companhia aérea. Eu fiz uma viagem e despachei uma bagagem e tinha alguns objetos de valor dentro da bagagem e ao chegar ao de destino, a minha mala tinha sido violada e alguns objetos tinham sido furtados.
Na hora eu fiz aquela ocorrência junto à empresa, eles me garantiram que com 30 dias meu caso estaria resolvido e que eu aguardasse, que eles entrariam em contato comigo. Eu aguardei durante os 30 dias e eles não me deram nenhuma posição. Quando completou os 30 dias, eu comecei a procurar a empresa e eles começaram a me dar telefones. Dava telefone de São Paulo, de Natal, de vários lugares, e eu não conseguia falar com ninguém, ninguém conseguia resolver nada. Como eu tinha a ocorrência junto à empresa, com todos os dados que eu tinha perdido, peso diferenciado da mala, eu ajuizei uma ação contra a companhia aérea. No processo de Jailma, além dos danos materiais, o advogado também solicitou reparação por danos morais, devido ao tempo perdido pela comerciante na tentativa de solucionar o problema. De acordo com o relato dela, eu constatei que cabia, além dos danos materiais, cabia danos morais, em virtude exatamente dessa questão do tempo perdido, o constrangimento que ela passou no aeroporto. Nos tribunais e juizados especiais, é cada vez mais comum encontrar condenações de indenização pelo tempo gasto para resolver um problema relativo à prestação de serviço. Hoje em dia, a jurisprudência evoluiu no sentido de considerar que a própria perda de tempo, né, para resolver um problema simples que a empresa no âmbito do direito do consumidor. Então, uma pessoa compra um produto, o produto vem com defeito, ele tem que retornar à loja, passa muito tempo, às vezes, para conseguir, ou às vezes um serviço, através desse telemarketing, fica tentando cancelar ou mudar alguma coisa desse serviço. Essa perda de tempo tem causado, a jurisprudência tem considerado que isso é um fator que causa dano moral. A perda de tempo está entre as principais causas de ações movidas contra agências bancárias. Na capital do Rio Grande do Norte, a Lei Municipal 5.054 de 98 determina que o tempo máximo de espera em uma fila de banco deve ser de 30 minutos para os normais e 45 para os dias que antecedem ou sucedem feriados prolongados. Agora, leva-se em consideração também se esse tempo foi exacerbadamente estourado, não se ele ficou 32, 34 minutos, se ele ficou 1h30 na fila do banco, se o banco tinha 10 caixas de atendimento, só tinham 4 pessoas atendendo, se tinha má vontade dos atendimentos, seja o banco público ou privado. Se tinha água, ar-condicionado, se o ambiente era bom, se ele deixou de fazer alguma coisa para... Se acabou perdendo o tempo dele mesmo, só pelo fato de estar ali esperando o atendimento do banco, né? Nesse aspecto, a gente deve levar muito em consideração o bom senso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que são usados, inclusive, para na hora de arbitrar o valor. As ações indenizatórias por perda de tempo útil podem ser ajuizadas na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível. Bom, na questão dos bancos, você mesmo pode, nos bancos hoje, na hora de você pedir sua senha, ele sai com o horário da senha, o número do atendimento, o número do protocolo. Você pede o protocolo do atendimento no banco. Da mesma forma, no telemarketing, você tem o número de protocolo que eles dão, você registra o número, eles têm o horário, a duração da chamada, a gravação, você pode até pedir um DVD com a gravação. Então, assim, os meios de prova, as próprias empresas têm que dar ao consumidor, se ele se sentir lesado dessa forma. E, acontecendo isso, ele pode pegar as provas e se dirigir ao PROCON para registrar a reclamação. O PROCON, inclusive, tem uma parceria com a OAB nesses casos de espera. Caso o órgão administrativo, o PROCON, não resolva, ele pode se dirigir ao juizado especial e tentar resolver as vias judiciais. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Aproveite esses minutos para acessar a nossa página no Twitter e conferir os destaques do Poder Judiciário. Compartilhe nossas postagens e interaja conosco. Queremos saber quais são os temas da sua preferência. Justiça e você, volta já. Filhos de pais separados, filhos de casais homossexuais, padrastos que querem adotar formalmente o enteado. As mudanças na sociedade transformaram o conceito de família e deram origem à chamada multiparentalidade. Quais os reflexos desses novos arranjos familiares no direito? Quem vai nos ajudar a entender melhor este assunto é a professora e servidora do Poder Judiciário,
Luciana Casimiro. Doutora Luciana, é um prazer tê-la conosco. Prazer, todo meu. O que é a multiparentalidade? Que conceito novo é esse, afinal? A família moderna, a família atual, ela vem passando, né, por profundas modificações. E dentre essas modificações, como elemento principal, o afeto. O afeto, ele trouxe a ideia da multiparentalidade, que é o acréscimo, né, de pessoas que passam a ter responsabilidades recíprocas, responsabilidades conjuntas com o pai biológico, o pai registral e agora a situação socioafetiva. Quando eu falo pai, também é extensível, também alarga-se essa ideia à questão da mãe. Então, a multiparentalidade nada mais é do que a possibilidade de você ter no seu registro civil 2 pais, 2 mães, ou um pai, 2 mães, e assim, né, conforme a lei vem autorizando. E também os reflexos na parte dos avós. Na prática, seria um filho de um casal homossexual? Na prática, poderia ser, como a gente citou agora, o exemplo de um padrasto que queira adotar formalmente o enteado? É por aí? Sim, porque quando se tem a ideia da multiparentalidade, não leva em consideração a questão em si do sexo, e sim do afeto. O afeto, né, como vem sendo difundido, é o elemento principal. Então, muitas vezes você tem um pai biológico, um pai no registro, mas esse pai é ausente. E aparece uma outra pessoa que passa a ter um relacionamento mais próximo com essa criança, com esse adolescente, né? Independentemente até muitas vezes de ter proximidade com a mãe dessa criança. Pode ter ou não. E, consequentemente, quer manter este vínculo também sob o aspecto legal. Então, quando se fala em multiparentalidade, você pode ter um enteado, você pode ter a questão da homoafetividade, não tem problema nenhum. O importante é um sujeito, uma pessoa que quer, né, trazer para si essa proximidade, além do afeto, a questão legal. Então, isso é muito importante. No caso específico do enteado, esse filho, ele pode tirar o nome biológico do pai do registro e colocar o nome do padrasto ou não? Em regra, não. Tá? A ideia da multiparentalidade é acrescer, é aumentar, é alargar. Mas recentemente, inclusive semana passada, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teve uma decisão confirmada pelo STJ na 3ª turma, dando a possibilidade de ser retirado do registro civil o nome de um genitor e substituído pelo nome de uma avó. Então, a resposta no que corresponde ao direito das famílias, ela hoje não é estática, hoje ela não é mais única. Para cada situação vai se ter uma resposta. Agora, em regra, a ideia da multiparentalidade é manter o que já tem e acrescentar outros parentes pelo afeto. E a quem se pede alimentos num caso como esse? Ao pai biológico ou ao socioafetivo? Essa é uma pergunta recorrente, uma pergunta, não é, natural. A ideia é a seguinte: se tem um reconhecimento pela multiparentalidade e, consequentemente, se tem no registro o nome de 2 pais ou 2 mães ou acréscimo, você pode fazer pedido para os 2. Agora, este pedido ele vai ter que ser feito de uma forma justificada e complementar. Por exemplo, se você já tem um pai biológico que já presta alimentos, você só poderá pedir do socioafetivo se provar que aquele que está sendo, os alimentos que estão sendo prestados não estão sendo suficientes. Justamente para evitar essa questão exclusivamente patrimonial. Já que houve um acréscimo de parentesco, que não se tenha também um acréscimo por qualquer motivo patrimonial. Então tem que se ter cuidado. E no caso de herança? A herança é uma coisa mais simples, apesar de nós não termos ainda nenhum julgado acerca de herança. Mas se tem a mesma ideia, se ficar reconhecido pelo Poder Judiciário a relação familiar, tem reflexo sucessório. Então vai ter tanto de um lado quanto do outro.
O mesmo vale para filho de casais homoafetivos? A situação é a mesma. Por isso que hoje o cuidado maior tem que ser sob o aspecto do reconhecimento, do acréscimo. Uma vez reconhecida, a situação torna-se irrecorrível, imodificável. Professora Luciana Casimiro, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Muito obrigada a você. Justiça e você volta na próxima semana. Até lá, continuamos em contato pela internet, nas páginas das redes sociais e pelo site do TJRN. E veja o programa, mande sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. Comente nossas postagens. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.